Bom dia, Martim. Então, vamos lá. Química orgânica, a química do carbono. E a primeira regra é, o carbono se liga 4 vezes, sempre, tá? E tem outra coisa muito importante. O carbono hibridiza. Ele sofre hibridizações ou hibridações, sempre também. Então, o carbono hibridiza e o carbono faz 4 ligações covalentes, tá? Bom, antes de começar sobre as hibridizações, a gente tem que lembrar um pouquinho do primeiro ano. Lá, quando a gente distribuía no diagrama de Pauling, um S2, 2S2, tudo aquilo, né? Tu precisa saber um pouquinho daquele quadro que a gente fazia. Aí eu colocava assim no quadro para vocês, subníveis, S, P, D, F. Número de orbitais, o S sempre tem 1, o P tem 3, o D tem 5, o F tem 7. E cada orbital pode ter no máximo 2 elétrons. Então, se ele tem um orbital, ele tem 2 elétrons naquele orbital. Se ele tem 3 orbitais, então ele tem 6 elétrons distribuídos nos orbitais, né? No ensino médio, a gente não passa do P, a gente não estuda D e F, não aprofunda, só em nível de universidade mesmo. Então, eu vou só revisar o S e o P aqui. Então, o subnível S, gente, o Martim, ele tem esse desenho circular aqui, porque ele anda ao redor do núcleo, ali está o núcleo, ó, ele anda ao redor do núcleo, então por isso que ele tem esse desenho assim, tá? Então, ele tem um orbital, 2 elétrons no máximo, um para cima e um para baixo, e ele tem esse desenho aqui. O subnível P são 3, que seria PX, PY, PZ, tá? No máximo 6 elétrons, se tiver completo, né? E o desenho, vamos chamar assim, né? Tá aqui o núcleo, ó, ele anda assim ao redor do núcleo, em elipse, tá? O D e o F, como eu falei, são mais complexos, a gente não estuda em ensino médio. Então, tu tem que saber que o S tem esse formato e o P tem esse formato. E o núcleo está ali no meio. Voltando aqui para o nosso carbono. Então, as hibridações do carbono. O carbono tem número atômico 6 no estado fundamental ou estado normal, tá? Então, seriam S2, 2S2, 2P2, certo? E a distribuição, ó, o S está ali um para cima, outro para baixo, e nós estamos falando de segunda camada, porque as ligações se dão na segunda camada, tá, gente? Na última camada, tá, Martim? Sempre na última camada dos átomos. Então, essa camada 1 aqui não apareceu, apareceu a 2S e a 2P. O 2S tá ali completinho e o 2P tem 2 elétrons, então 1 e 2, e tem um vazio. Bom, o que ia acontecer com o carbono se ele fosse um átomo normal, vou chamar assim, né? Ele faria 2 ligações, porque o que acontece com as ligações é que completa os orbitais. Então, falta um aqui para baixo e outro aqui, então o carbono faria somente 2 ligações covalentes e poderia fazer uma dativa, que é quando o átomo recebe 2, lembra? Aí entrariam 2 aqui, ó, tá? 2 elétrons. Então, ele faria só 2 ligações covalentes normais. Mas ele não é um átomo comum, ele é um átomo que fica ativado ou excitado. E o que é isso? É quando aquele elétron ali do S, ó, migra para o outro P que estava faltando. Então, o carbono fica 2S1 e 2P3, ao invés de 2S2 e 2P2. E a distribuição dos orbitais ficaria assim, um no 2S, né? E no PX, PY, PZ, cada um com 1, tá? Que foi aquele elétron que saiu daqui, na verdade ele veio para cá, ó. Saiu daqui e veio para cá. Só mudou o sentido, certo? Bom, o que aconteceu, gente? Desculpe, gente, é só o Martinho. O que aconteceu? Agora abriu um leque de possibilidades de ligações para o carbono, que antes podia fazer 2 ligações covalentes e agora pode fazer 4 ligações covalentes. Isso é muito importante porque agora o carbono faz 4 ligações covalentes. E isso é daí que vem as cadeias. Porque o carbono pode se ligar a outro, a outro, a outro, porque ele tem 4 possibilidades, né? Então aparecem as cadeias carbônicas, né? E os compostos orgânicos ficam
com moléculas enormes, e aí tu tem ali no teu polígrafo a comparação entre os compostos orgânicos e inorgânicos, se baseia basicamente nisso. O que acontece nos compostos inorgânicos? Vamos imaginar uma ligação iônica, o cálcio, por exemplo. Ele tem 2 elétrons na última camada. O cálcio quer doar, não é? Quer doar aqueles 2 elétrons, ele não faz ligação covalente, porque ele é um metal, né? Tem 2 elétrons na última camada, ele quer doar. Ele doa e acabou. Fica uma molécula, por maior que ela seja, não vai ser grande, não vai ser tão grande, porque ele já se estabiliza rapidamente. O carbono não, o carbono tem que se ligar 4 vezes com ligações covalentes. Então daí é que surgem as cadeias e a complexidade dos compostos orgânicos. Bom, aí aqui, ó, então nós já vimos o estado fundamental do carbono no estado ativado. Bom, não bastasse isso de ficar com o estado ativado, ainda tem mais uma coisa que o carbono faz, que é a hibridação. Ele pode misturar esses orbitais. E não mistura sempre do mesmo jeito. Mistura conforme a conveniência, conforme com quem que ele vai se ligar e de que maneira, como é o ambiente, tudo interfere. Então ele pode misturar só 2 orbitais. Então ele mistura um S e um P e ele fica com hibridação SP. Quando for hibridação SP, sobraram 2 orbitais P's que a gente chama de P puros. Os orbitais híbridos, que foi esse S e esse P, fazem ligação sigma e os P puros fazem pi. Então aqui nós vamos ter na SP 2 sigmas e 2 pi, porque o orbital P puro faz pi. Agora outra possibilidade, ele misturou, hibridizar é misturar, né, Martim? Ele hibridizou um S com 2 P's. Então a hibridação ficou SP2, tá aqui, SP2. O híbrido, como eu falei, só faz ligação sigma. Então eu vou ter 1, 2, 3 híbridos, 1, 2, 3 sigmas. Sobrou um P puro, então vai ter uma pi. Tá? Então no SP2 eu tenho 3 sigmas e uma pi. E ele ainda pode misturar tudo, todos os orbitais. Aí vai ficar SP3. Tá aqui, hibridação SP3. Não sobrou nenhum P puro nesse tipo de hibridação. Então não teremos pi, só teremos sigmas. Quanto? 1, 2, 3, 4. Tá? Então eu botei aqui, ó, SP tem 2 sigmas e 2 pi. Tá? Ó, 2 sigmas, 2 pi dos P puro. Como que se apresenta na cadeia? Vai ter 2 ligações duplas ou uma tripla. E daí a tripla é 2 sigmas, aliás, 2 pi e uma sigma no meio. Outra possibilidade, então, é SP2. SP2 a gente viu aqui, ó, vai ter 3 sigmas e vai ter um P puro. Então, 3 sigmas e uma pi. Como se apresenta na cadeia, vai aparecer uma dupla. E a última, então, que misturou tudo, que não sobrou nenhum P puro, a gente vai ter 1, 2, 3 e 4 ligações sigmas e nenhuma pi, porque não tinha P puro. Observando que sempre dá 4, né? O carbono se liga 4 vezes. Então, 2, 3, 4, 3 mais 1, 4 e 4, tá? Coloquei aqui, ó, como é aqui na cadeia que vai se apresentar. Então, eu tenho essa cadeia aqui. Sempre tu vai olhar assim, ó, tu isola um carbono e olha tudo ao redor dele, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó, nós temos uma sigma. Essa aqui é uma sigma também e tem 2 pi. Quando a gente tem uma sigma e 2 pi, o que a gente tem? Eu tô falando num carbono só, né? Porque seria assim, ó. Se eu olhar aqui, ó. Isto é uma sigma e isto é uma sigma. Então, eu tenho 2 sigmas. E aqui é pi e pi. 2 sigmas e 2 pi, qual é a hibridação? SP. Então, eu botei SP. Esse outro é a mesma situação, ó. Tem uma sigma aqui, uma sigma aqui. E 2 pi, SP. O outro, ó, olha um carbono para depois o outro. Este carbono, ao redor dele, eu tenho uma dupla. Isso significa que eu tenho 1, 2, 3 sigmas e uma pi. O que é 3 sigma e uma pi? SP2. Então, tá aqui SP2. Agora, o outro carbono, 1, 2, 3 sigmas e uma pi. Mesma situação, né? SP2.
E o último, ó, olha todo ao redor desse carbono. Olha tudo, 4 sigmas. Então, é sp3. Olha esse carbono, 4 sigmas. sp3. É claro que eles sempre são iguais, né? Tá? As hibridações são as mesmas. Muito bem, por que o nome esse aqui, linear, plano e tetraédrico? Por causa da geometria que a gente já estudou no primeiro ano. O que a gente viu na geometria linear lá do primeiro ano? Quando nós temos 2 átomos, 3 átomos, 2 sempre linear, 3 átomos e não sobram elétrons no átomo do meio, é linear, lá do primeiro ano. Então tá aqui, ó, eu vou analisar, eu estou analisando esse carbono. Então, 1, 2, 3 átomos. Aquele hidrogênio não interessa para nós, porque ele não está ligado nesse carbono, tá? Eu tenho que ver aquilo que está ligado nesse carbono que eu estou examinando. Então, esse carbono, ele tem, são 1, 2, 3 átomos e o átomo central não tem elétrons disponíveis. Então, qual é a geometria? Linear, certo? O outro é a mesma situação, ó, eu conto 1, 2, 3 átomos, porque esse hidrogênio não está ligado nele, então não me interessa. Então, 1, 2, 3. Este aqui, ó, é o átomo central, não tem elétrons disponíveis, então geometria linear. Então, os dois aqui, geometria linear. Aqui, ó, eu conto de novo, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Estou analisando este carbono. Eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos e não sobrou elétrons no átomo central. Geometria plana, tá? Aquele ângulo de 120 graus. A mesma situação para esse. E o último, olha esse carbono, se liga. Bom, é 1, 2, 3, 4, 5 átomos, não é? 5 átomos, geometria tetraédrica. Ângulo de 109 graus, 28 minutos, né? Não é no plano do quadro, certo? Então, isso aqui eu resumi. Agora que apareceu uma cadeia aqui, e eu vou querer que tu faça. Eu vou explicar, vou fazer e depois tu faz escrevendo, tá? Olha só, este carbono aqui, ele tem 3 hidrogênios, então ele tem 3 ligações, mais essa aqui. Então, ele tem 4 sigmas. Qual é a hibridação deste carbono que tem 4 sigmas? Procura. Este aqui, olha todo ao redor. Ó, ele tem uma pi e 1, 2, 3 sigmas. Qual é a hibridação dele? Se tem 3 sigmas e 1 pi. E o último, ele tem 4 ligações, mas ele tem 2 sigmas e 2 pi. Qual é a hibridação dele quando tem 2 sigmas e 2 pi? Então, eu vou querer que tu coloque em forma de orbital, né? SP, SP2, SP3 e medir o nomezinho também. Linear, plana ou tetraédrica. Certo? Então, isso aqui é da parte de hibridação. Aqui eu coloquei o desenho no espaço para tu entenderes, né? Que história é essa de pi? Qual é a diferença de pi para sigma? Sigma é uma ligação que ocorre onde os orbitais se encontram de frente. E a pi se encontram em paralelo. Então, o que seria aqui, ó? Aqui eu coloquei essa fórmula, ó, que seria o etino, né? Então, aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono. Então, um carbono, ó, se a gente distribuir aquilo ali, ó, o que aconteceu se ele tem aqui 1, 2, 3 ligações, sendo que é sigma e 2 pi? É porque tem 2 p puro em cada um, ó. Então, tá aqui o p puro de um carbono, aqui o p puro do outro, P puro de um carbono, P puro do outro. Então, cada um dos carbonos tem 2 P puros para poder fazer as 2 pi, certo? E esse do meio aqui, ó, foi aquele orbital que hibridizou. Então, ó, vamos repetir aqui, ó. Esse orbital aqui, com outro carbono, hibridizou. Quando hibridiza, ele fica menorzinho de uma ponta e cresce na outra, ó. Então, este aqui se encontrou de frente e formou essa sigma. E este rosinha aqui, este P com esse outro P, não pôde se encontrar de frente, porque já tinha isso aqui atravancando, ó. Então, ele fica se atraindo e formando uma nuvem eletrônica. Então, isso aqui é uma pi, esse rosa com o outro rosa. E aqui, ó, o verdinho seria o outro P puro de um carbono com o P puro do outro carbono, que vai formar outra pi. Também não pode se encontrar de frente, porque isso aqui está atrapalhando, ó, a sigma. Então, fica se atraindo e forma outra pi, que é isso aqui que eu tenho, ó. Então, entre os p's, eu tenho uma sigma, que está aqui, e tenho os p puros se atraindo, que formam as pi. Então, seria isso aqui, uma sigma e 2
pi. Botei rosinha e verdinho ali para tu identificar. Como tem o hidrogênio aqui, ó, em cada carbono, né? Tá aqui o hidrogênio, ó, que ele se junta naquele orbital que hibridizou, certo? Então tá aqui, ó, eu tenho uma sigma. Aí eu coloquei só para tu lembrar, assim, ó, o hidrogênio é sempre S, porque ele é um S1, né? Então ele, o formato dele é este aqui, ó, tá? Então, se eu fosse classificar essas ligações, que eu vi que tu não precisa, mas só para tu saber. O hidrogênio é S e este carbono, como ele tem duas pi, qual é a hibridação que ele sofreu quando tem duas pi, ó? SP. Então esse aqui é SP, esse aqui é SP. Se eu fosse classificar essa ligação, eu ia dizer que ela é uma sigma do tipo S do hidrogênio, SP do carbono. Essa sigma é S do hidrogênio, SP do carbono. Esta sigma é do tipo SP deste carbono e SP deste carbono. Aqui, ó, SP, SP. E duas pi. Seria a classificação de todas as ligações que apareceram no etilo, certo? Então, só para finalizar aqui as hibridações, que tu vai precisar... Ninguém vai ter que pedir esse desenho, né, Martim? É só para entender que história é essa de pi, que é paralelo, de sigma, que é de frente... Seria isso aqui, tá? Mas o que vai aparecer nos exercícios? Vai aparecer as cadeias imensas para tu classificar. Se é linear, SP, se é SP2, se é SP3, se é... Tá? Então, é basicamente isso aqui que tu tem que guardar. Na hibridação SP, tu vai olhar na molécula e o carbono vai ter que ter duas sigma e duas pi para ser SP. Para CSP2 vai ter 3 sigmas e uma pi. E para ter CSP3 vai ter que ter 4 sigmas. Isso aqui, ó, esse esqueminha aqui, te diz tudo isso aqui que eu tô falando. Só claro que tu não entenderia, não é? O porquê. E como é que se apresenta uma sigma? É uma liga simples. E a pi é dupla ou tripla. Então aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho duas duplas ou uma tripla, vai aparecer duas pi, porque aqui é uma sigma e uma pi, aqui é uma sigma no meio, duas pi, aqui é 3 sigmas e uma pi, porque aqui é uma pi e uma sigma, e nesse caso 4 sigmas. Então isso aqui resume as hibridações, certo? Então isso sobre hibridação, eu comecei pela hibridação para tu entender o resto agora, porque aqui tu já encaixa a hibridação com a geometria, que é isso que me interessa. Agora eu vou explicar a outra parte, tá? Então eu vou fazer um outro videozinho para outra parte, para não ficar muito comprido. Tchau!